Juízes capítulo 4. Depois que Eude morreu, o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor. Por isso, o Senhor deixou que Israel fosse dominado por Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera, comandante do exército de Jabim, habitava em Harosete-Ragoim. Ele tinha 900 carros de ferro e oprimia o povo de Israel por 20 anos, com muita crueldade. Finalmente, os israelitas pediram socorro ao Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era uma profetisa e julgava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo de uma palmeira que veio a ser conhecida como a Palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Ali, os israelitas a procuravam para resolver as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naphtali, e disse: O Senhor, o Deus de Israel, mandou você reunir 10.000 homens das tribos de Naphtali e de Zebulon e ir com esse exército ao Monte Tabor. Ele fará que o poderoso exército de Jabim, sob o comando de Císera, com todos os seus carros e tropas, vá atacá-lo, próximo ao ribeiro de Quizon. Ali, o Senhor os entregará em suas mãos. Eu só vou se você for comigo, disse Baraque a Débora. Do contrário, não vou. Está bem, respondeu ela. Irei com você, mas fique sabendo que quem vai ficar com a honra de vencer Císera não será você, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque a Quedes. Então, Baraque convocou os homens de Naphtali e de Zebulon em Quedes. 10.000 homens foram reunidos e marcharam após ele. Débora também foi com ele. Acontece que Éber, o queneu, os queneus eram descendentes de Robabe, sogro de Moisés, havia se separado do restante do grupo de famílias a que pertencia e tinha armado as suas tendas até o carvalho de Zanim, junto a Quedes. Quando contaram ao general Císera que o exército comandado por Baraque, filho de Abinoão, estava acampado no Monte Tabor, ele reuniu todo o exército, assim como os 900 carros de ferro, e marchou de Harosete-Ragoim para o ribeiro de Quizon. Disse, pois, Débora a Baraque: Chegou a hora de entrar em ação. Este é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. O Senhor está indo na frente. Então, Baraque e os 10.000 soldados de Israel desceram do Monte Tabor para a batalha. O Senhor derrotou totalmente as forças chefiadas por Císera, os soldados e os carros, diante de Baraque. Vendo isso, Císera saltou do carro e fugiu a pé. Baraque e os seus soldados perseguiram os homens e os carros de guerra dos inimigos até Harosete-Ragoim e destruíram o exército inteiro ao fio da espada. Não escapou um só homem. Enquanto isso, Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o grupo de famílias chefiadas por Éber. Jael saiu ao encontro de Císera e disse: Venha para minha tenda, ali o Senhor estará salvo, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela cobriu Císera com uma coberta. Estou com muita sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite e o deu a Císera e tornou a estender a coberta sobre ele. Ele disse a Jael: Fique à porta da tenda. Se chegar alguma pessoa e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca e um martelo e aproximou-se silenciosamente do lugar em que Císera dormia um sono profundo, porque estava exausto, e Jael cravou a estaca nas têmporas de Císera. A estaca atravessou a cabeça dele e ficou fincada no chão, e assim ele morreu. Baraque vinha perseguindo Císera, e Jael foi ao encontro dele e disse: Venha ver o homem que você está procurando.
Ele foi e viu Cícera morto, com a estaca atravessada na sua cabeça. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. E o povo de Israel foi ficando cada vez mais forte, obtendo mais e mais vitórias sobre Jabim, até que o destruíram completamente. Juízes, capítulo 5. Então, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram esta canção de louvor, celebrando a grande vitória. Os chefes de Israel foram na frente, e o povo foi atrás alegremente. Bendigam o Senhor. Ouçam, reis, príncipes, escutem. Eu cantarei ao Senhor, o Deus de Israel. Quando nos conduziu de Seir, marchando pelos campos, desde os campos de Edom, a terra tremeu, os céus gotejaram, sim, as nuvens despejaram águas, e os montes se derreteram diante do Senhor. Até o monte Sinai estremeceu diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate e de Jael, cessou o movimento das estradas, e os viajantes tomavam caminhos tortuosos. As aldeias de Israel ficaram desertas e adormecidas, até que eu, Débora, levantei-me por mãe em Israel. Quando Israel escolheu novos deuses, esse desvio favoreceu a guerra, e entre os 40.000 israelitas não se via um só escudo nem lança. Quanto me alegro com os comandantes de Israel, que foram voluntários valorosos. Louvem o Senhor. Falem todas essas coisas. Vocês que montam jumentas brancas, vocês que sentam em ricos tapetes, e vocês que andam a pé. Ao som da música daqueles que cuidam das águas das pastagens, falem dos atos justos do Senhor em favor dos guerreiros de Israel, permitindo então ao povo do Senhor que voltasse feliz aos seus lares. Desperte, Débora, desperte, desperte, acorde, entoie uma canção. Levante-se, Baraque, e leve presos aqueles que queriam prender você, ó filho de Abinoão. Do monte Tabor, pelas vertentes, desceu o restante dos valentes. O povo do Senhor, em meu auxílio, marchou contra inimigos poderosos. Alguns vieram de Efraim, os que tinham suas raízes em Amaleque. E seguindo os passos de Débora, marcharam multidões de Benjamim. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara do comando. Foram com Débora também os príncipes de Issacar. Issacar seguiu a Baraque e com ele chegou ao vale. Mas vários grupos de Ruben discutiram fortemente. Por que vocês ficaram em casa entre os currais, para ouvir os balidos dos rebanhos? Ouçam, na tribo de Ruben houve grande discussão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E por que Dan permaneceu junto aos seus navios? E por que Asser ficou na praia sentado, descansando nas baías? Mas a tribo de Zebulon e os homens de Naphtali arriscaram a própria vida nos campos de batalha. Vieram reis e guerrearam. Os reis de Canaã guerrearam em Tanaque, junto às fontes de Megido, mas nada conseguiram e não levaram bem algum. As estrelas do céu, lá nas suas órbitas, lutaram contra Cícera. O ribeiro de Quisson arrastou o inimigo, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quisson. Avante, ó minha alma, seja firme. Os cascos dos cavalos, galopando, socavam o chão, os cavalos dos guerreiros galopando. Mas o anjo do Senhor disse: amaldiçoem Merós, amaldiçoem duramente os seus moradores, porque não vieram combater com o Senhor, combater ao lado do Senhor e seus heróis. Dentre todas as mulheres, seja bendita Jael, mulher de Éber, o queneu. Sim, dentre todas as mulheres que habitam tendas de Israel, seja bendita Jael. Ele pediu água, leite ela deu, em taça digna de príncipes, a nata ofereceu. Com a mão esquerda pegou a estaca, e com a direita o martelo, e a Cícera golpeou, furou, rachou e traspassou a sua cabeça. Aos pés de Jael foi caindo e ficou lá estirado.
aos pés dela, dobrou o corpo e ali mesmo caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava atrás da grade: por que demora o carro dele? Por que não ouço o ruído do trotar dos seus cavalos? Mas as mais sábias das suas damas de companhia responderam, e ela falava consigo mesma: de certo, estão encontrando e repartindo muitos despojos, uma ou duas moças para cada homem, e para Cícera, tecidos de várias cores, tecidos coloridos e bordados, e uma ou duas estolas finamente bordadas para o meu pescoço. Assim, morram ao Senhor todos os seus inimigos, mas os que amam o Senhor brilhem como brilha a força do sol nascente. Depois dessas coisas, a terra ficou em paz durante 40 anos. Juízes capítulo 6. Então, o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor como antes, e de novo o Senhor permitiu que ele fosse dominado pelos inimigos. Dessa vez, o domínio foi dado ao povo de Midian e durou 7 anos. Os midianitas foram tão cruéis que os israelitas tiveram de abrir covas e cavernas e construir fortificações nas montanhas. Isso porque, depois de cada semeadura feita pelos israelitas, subiam bandos de midianitas, amalequitas e outros povos vizinhos, acampavam nos territórios de Israel e destruíam os produtos da terra até perto de Gaza. E quando iam embora, não deixavam provisão alguma em Israel, nem mesmo ovelhas, bois e animais de carga. Pois esses bandos subiam com os seus rebanhos e tendas e atacavam como nuvens de gafanhotos. Vinham em multidão tão grande que não dava para contar nem os homens nem os camelos, e devastavam tudo. Assim, o povo de Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas que eles clamaram ao Senhor por socorro. Clamando Israel por socorro ao Senhor por causa dos midianitas, ele respondeu por meio de um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fui eu que tirei vocês da escravidão do Egito. Fui eu que os livrei das mãos dos egípcios e de todos os povos que os oprimiam. Eu expulsei todos esses povos e dei a vocês as terras deles. Então eu disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não sirvam aos deuses dos amorreus que estão ao redor de vocês. Mas vocês não deram ouvidos. Então, um dia, o anjo do Senhor veio e se sentou debaixo do carvalho da fazenda de Joás, da família de Abiesra, em Ofra. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo. Fazia isso no lagar, local onde as uvas eram espremidas para a produção do vinho, para escondê-lo dos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: homem valente, o Senhor está com você. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso com meu povo? E onde foram parar todos os milagres que os nossos pais contaram, como os que aconteceram quando o Senhor libertou Israel do Egito? Porém agora, o Senhor deixou o meu povo desamparado e entregue ao domínio destruidor dos midianitas. Então disse o Senhor: com essa força que você tem, avante, liberte Israel do poder dos midianitas. Sou eu quem o está enviando para esta missão. Gideão respondeu, porém: ah, Senhor, como posso livrar Israel? O meu grupo de famílias é o mais pobre da tribo de Manassés, e na minha família eu sou o mais insignificante. A isso respondeu o Senhor: eu estarei com você. Por isso você vai destruir rapidamente os bandos midianitas como se fossem um só homem. Respondeu Gideão: se de fato vai me ajudar desse jeito, e se é certo que estou mesmo falando com o Senhor, faça algum sinal para provar que é o Senhor que está falando comigo. Peço, porém, que espere aqui, enquanto eu vou buscar uma oferta para oferecer ao Senhor. Respondeu o Senhor:
Esperarei até você voltar. Gideão foi para casa e preparou um cabrito e bolos sem fermento, usando para isso mais de 20 quilos de farinha. Colocou a carne em uma cesta, o caldo numa panela e levou tudo ao lugar onde ele estava, à sombra do carvalho, e lhe ofereceu tudo o que tinha preparado. Mas o anjo de Deus disse: Coloque a carne e os bolos nessa pedra e derrame por cima o caldo. Ele obedeceu. Então, o anjo do Senhor tocou na carne e nos bolos com a vara que trazia. Imediatamente subiu fogo da rocha e consumiu tudo. E subitamente, o anjo do Senhor desapareceu de vista. Quando Gideão viu que era de fato o anjo do Senhor, exclamou: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Que a paz esteja com você, disse o anjo. Não tenha medo, você não vai morrer por causa disto. Gideão construiu um altar ali e deu a ele o nome de O Senhor é Paz. Esse altar ainda está lá em Ofra, no território da família de Abiezra. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: Tome um dos novilhos do rebanho do seu pai, o boi de 7 anos, derrube o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste ídolo que fica junto ao altar. Continuando as instruções, disse o Senhor: Depois, construa um altar dedicado ao Senhor, o seu Deus, no alto do morro. Em seguida, sacrifique o segundo novilho como oferta queimada ao Senhor. Para o fogo, use como lenha o poste ídolo que você irá cortar. Gideão reuniu 10 dos seus criados e fez tudo que o Senhor mandou. Mas teve o cuidado de fazer tudo de noite, com medo dos parentes e com medo dos homens da cidade. De manhã cedo, quando a cidade estava despertando, viram que o altar de Baal tinha sido derrubado e o poste ídolo cortado, e num novo altar, alguém tinha sacrificado um dos bois do pai de Gideão. Então perguntaram uns aos outros: Quem fez isso? Depois de investigarem cuidadosamente, chegaram à conclusão: Foi Gideão, o filho de Joás. Traga para fora o seu filho, gritaram os cidadãos a Joás. Ele terá de morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que fica ao seu lado. Porém, Joás disse a todos os que estavam contra Gideão: Ora, vocês vão comprar a briga de Baal? Será que o Deus Baal precisa ser salvo? Quem lutar por ele estará morto pela manhã. Se Baal é Deus, ele que cuide disso quando alguém destrói o seu altar. Desse dia em diante, Gideão foi chamado de Jerubaal, dizendo: Que Baal lute contra ele, porque derrubou o seu altar. Pouco tempo depois, os midianitas e amalequitas e outros povos vizinhos do leste uniram seus exércitos e planejaram atacar juntos o povo de Israel. Atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele ordenou o toque de reunir, convocando os homens de Abiezer para segui-lo. Gideão mandou mensageiros às tribos de Manassés, Azer, Zebulon e Naphtali, chamando-os para a batalha, e os homens atenderam a convocação. Então disse Gideão a Deus: Se de fato o Senhor vai usar a mim para salvar Israel como prometeu, dê-me uma prova da seguinte maneira: vou deixar um pouco de lã no pátio. Se só a lã estiver molhada do orvalho e a terra em volta estiver seca, então terei certeza de que o Senhor vai libertar Israel por meu intermédio, como prometeu. E foi isso que aconteceu. No dia seguinte, bem cedo, Gideão foi lá, espremeu a lã e colheu uma tigela de orvalho. Disse ainda Gideão ao Senhor: Não fique irado comigo, mas peço que me deixe fazer só mais uma prova com a lã. Dessa vez,
Faça com que só a lã fique seca e a terra em volta dela fique molhada pelo orvalho. E Deus fez o que ele havia pedido naquela noite. Gideão viu que somente a lã estava seca e que a terra em volta dela estava coberta de orvalho.